capítulo 1, dos versos 1 ao 18. É o livro de Ruth. Ele é uma novela, é uma narrativa que trata ali do período pós-exílico, né, um momento onde que Israel retoma a sua liberdade depois do processo de escravidão aos babilônicos e tem a chance de reorganizar a vida, tem a chance de se reestruturar como povo, como nação. E o livro de Ruth, ele nasce a partir desse acontecimento, a sua literatura surge a partir desse evento. E eu diria que o livro de Ruth, ele é realizado por um legislador que tem o cuidado de olhar para a nação que ali está se reestruturando, para que ela não esqueça, para que ela não oculte, para que ela não anestesie, para que ela não seja descuidada para as pessoas que sofrem, no caso, as mulheres pobres, viúvas, e que também têm espaço para receber os estrangeiros, as estrangeiras. Então, esse legislador, possivelmente tenha sido um legislador, conta essa novela para fazer com que Israel, naquele ambiente onde está se reestruturando como nação, como um povo organizado, pode nem dizer como nação, mas como um povo organizado, não esqueça de que é preciso olhar com cuidado para essas pessoas que sofrem, especialmente a mulher, a pobre, ou o pobre, a viúva, o estrangeiro ou a estrangeira. E aí ele conta brilhantemente essa novela. E eu acredito que as personagens que compõem esse cenário, ela nos trazem insinuações de coragem, nos trazem verdades, atitudes, gestos, para que a gente consiga sobreviver, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos dramas, porque o que é que acontece na narrativa? Eu estou fazendo isso para que a gente possa já tomar conta do que a narrativa segue. Tem ali uma família que sai do seu local de nascimento e procura um outro espaço geográfico para tentar sobreviver. Só que acontece uma tragédia. Morrem os sustentadores, as pessoas responsáveis de prover a família, que são os homens. Morre o marido, e não só o marido, morre também os filhos, no caso da personagem de Noemi. E ela tem a ousadia, a coragem de retornar à terra natal sem o marido e sem os filhos. E aí, numa situação assim de evidente amor, de disposição, de gente que encarnou a ternura, Ruth embarca nessa viagem, embarca nessa expedição e diz que vai acompanhar Noemi, que não vai deixá-la sozinha. E acompanha Noemi, no caso, de volta a Israel, a sua terra natal. E ao fazer isso, há ali manifestações graciosas que eu acredito que esse texto, essa narrativa, tem a nos dizer. Então eu quero convidar você a ler comigo o primeiro capítulo, dos versos 1 ao 18. Vamos ler? E a minha reflexão é: coragem para viver. Coragem para viver. Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa, e a segunda, a outra, Ruth. Eles viveram ali 10 anos. Mas os irmãos Malom e Quilom também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Olha a dor, olha aí a dor, olha a tragédia,
Olha aí, tamanho sofrimento que Noemi acaba de saber, né? Acaba de se dar conta. Certo dia, preste bem atenção, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Fica evidente aqui, Noemi volta por uma sobrevivência. Noemi volta porque entende que é um tempo para que ela consiga resistir e reinventar a vida. Por isso, ela e as duas noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras: é melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe, que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim, que o Eterno dê a cada um de vocês um novo lar e outro marido. Elas a beijou e choraram alto, né? Está doendo ainda, a dor, há muito sofrimento aqui nessa narrativa. Elas então responderam: não faremos isso, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu: voltem, minhas filhas, por que vocês querem ir comigo? Acham ainda que vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas, vão para casa, estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança, e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Aguardariam tanto tempo para casar novamente? Não, minhas filhas, para mim essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês. O Eterno foi severo comigo. Elas então começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e se despediu. Mas Ruth abraçou Noemi e ficou com ela. Noemi então disse para Ruth: veja, sua concunhada voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela. Mas Ruth insistiu e disse: não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu vou morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Que palavra, que coragem, que gesto de lealdade, de amizade, de grandeza da parte de Ruth. E eu queria orar com você nesse instante, para que essas palavras de alguma forma ecoassem dentro do seu coração, do meu coração, e que a gente pudesse sair daqui encorajado com a história de Noemi e de Ruth. Vamos orar? Deus, a gente precisa de coragem para viver, mas uma coragem que faça com que a gente entenda que não é um gesto grandioso, mas é a busca de uma sobrevivência. Talvez tantos corações se sintam aqui com essa angústia, com o sofrimento, com a dor, e que precisam aprender com Noemi e Ruth a reinventar a sua história, a ressignificar a sua dor e o sofrimento, e que talvez essa palavra seja a esperança para os nossos corações. Que hoje à noite a gente seja embebecido por essa ação corajosa do Teu Espírito, para que a gente enfrente a vida, para que a gente ganhe galhardia, para que a gente consiga retomar as nossas histórias e para que a gente não seja anestesiado pela dor. Em nome de Jesus, que haja cura para os nossos corações. Amém. Eu tenho uma história muito engraçada com o livro de Ruth. Eu estudei num colégio
católico, né, de confissão católica, né? E dentro das disciplinas, dentro das matérias, né, que se tinham para estudar, tinha de ensino religioso. Eu acho que eu fazia 5ª série, eu acho, não lembro. E aí a professora Cecília, que era a professora de ensino religioso, passou um trabalho para que a gente pudesse fazer uma espécie de fichamento, né, do livro de Ruth. Eu sou de uma tradição evangélica, meu pai e minha mãe foram e são evangélicos, e eu nasci nesse ambiente. Mas eu confesso que o livro de Ruth não me era familiar. A história de Ruth não me era familiar. Eu não tinha a apropriação das narrativas do Antigo Testamento. E foi uma surpresa para mim. E aí eu fui, não muito empolgado, né, para fazer esse fichamento, para fazer esse resumo, de fazer destaque das personagens, poder dizer quais são as ações, quais são o que é que se tem no capítulo tal, e responder uma série de perguntas que tinha também dentro do questionário que a professora Cecília nos passou. E aí, para minha surpresa, eu fiquei apaixonado pelo livro de Ruth. Mas não só pelo livro. Eu fiquei apaixonado pela Ruth, uma paixão adolescente. Porque eu fiquei olhando para aquela narrativa, para a atitude corajosa de Ruth, a maneira como ela lida com o seu sofrimento e com o sofrimento da sua sogra. E aí eu fiquei pensando assim, eu quero uma mulher dessa para mim, para a minha vida. E aí eu confessando para a Karine, né, esses dias, eu disse, você não precisa ficar com ciúme da Ruth, tá? Porque a minha Ruth eu já encontrei, é você. Então, é com essa percepção que eu entrei nessa narrativa de Ruth, que essa é uma história que não traz para a gente apenas informações literárias de bons personagens. Como eu falei, o livro de Ruth é uma novela, e nem faz com que um adolescente se apaixone ao ler o livro de Ruth. Eu diria que a história de Ruth e Noemi, elas também são metáforas vivas de gestos, de atitudes, de ações que nos habitam diante de uma tragédia, diante de um momento de dor, diante de um momento de sofrimento, diante de um momento de frustração, diante de um momento de fracasso. Eu diria que mais do que personagens, a gente pode elencar Ruth e Noemi como essas duas boas metáforas que nos habitam, que faz parte da gente, que está na gente, de como a gente lida, de como a gente reage aos percalços que a vida nos trazem. Essas mulheres, e é interessante, que elas nos apresentam comportamentos antagônicos, diferentes, distintos, para uma mesma circunstância, que é a dor, que é o sofrimento, que é a frustração, que é a perda, que é o fracasso. Ambas têm reações diferentes, ambas conseguem olhar para a mesma circunstância e fazer com que essa circunstância tenha ali uma valia, um valor para ela de maneira distinta, e elas reagem a essas circunstâncias distintamente. Vejam, de um lado na metáfora nós temos Noemi, essa mulher marcada pela dor, essa mulher que vai, junto com seu esposo, a tentar sobreviver, porque eles fogem de Israel por conta de uma seca, por conta da escassez de alimento, e de repente ela se vê sem alimento, sem esposo e sem os filhos. Então ela é marcada pela dor, ela perde o esposo, ela perde os filhos, e agora ela está longe de casa. Se não bastasse a dor, se não bastasse a perda, ela está longe de alguém que de alguma forma pudesse apontar um mínimo de possibilidade de esperança para ela. Então Noemi, ela, além de ser tudo isso, de estar acontecendo tudo isso com ela é dessas que também não oculta o seu sofrimento. A gente percebe da narração que a gente acabou de ler, que ela diz que a dor dói.
ela diz que a situação é amarga, ela diz que o sofrimento é latente e que as suas noras não precisam acompanhar essa tragédia, não precisam acompanhá-la a sentir o mesmo drama. Então ela confessa, ela faz questão de nomear aquilo que ela sofre, talvez para tentar retomar o fôlego, talvez para encontrar nessa nomeação, nesse dizer, nessa verbalização da dor, talvez encontrar ali um suspiro, um fôlego, um respiro, um ânimo. E aí, o que Noemi faz? Ela faz nessa tentativa de que o seu praguejar, né, a sua condenação do divino, que ela faz isso, ela diz, o divino foi severo comigo, porque a dor é tamanha, é para que ela conseguisse ali arranjar força. E aí a gente precisa combinar aqui, não há nada de anormal em Noemi, em fazer isso, é comum, é normal, eu diria que até salutar, é saudável. Noemi talvez reage dessa forma para que de alguma maneira ainda consiga se manter viva, para que de alguma forma ainda conseguisse ter pele, para que de alguma forma conseguisse ter força para ter alguma ação, alguma atitude e que conseguisse fazer a sua vida ser reinventada. Eu diria que o problema não é Noemi praguejar, não é Noemi dizer que dói, não é Noemi apresentar-se como essa metáfora de quem verbaliza o que sente. Eu diria que o problema aqui é outro. O problema de Noemi é fazer da sua ranzice uma perpetuação. É fazer da sua dor um aprisionamento. E fazer com que a sua amargura seja o seu destino, seja o seu fim, o seu limite, a última cartada, o último espectro, a última legenda. E aí, o que a gente também precisa enxergar em Noemi é que nas tramas, nas narrativas sequentes, eu sugiro que você leia o livro de Ruth, ela também apresenta uma certa astúcia. Noemi, apesar de fazer com que seja refém do sofrimento, da dor, apesar de que entender que a amargura fosse o seu jeito de viver, ainda assim é possível ver uma astúcia que vai ser muito útil para ela e para Ruth, e a gente vai ver ao longo dessa reflexão. Então vejam, nós temos do lado Noemi, com a dor, com o sofrimento, confessa a sua dor, confessa o seu sofrimento, mas tem um problema, faz isso com amargura, faz isso com um coração ainda embebecido de rancor, mas também tem uma astúcia, uma inteligência que vai ser útil, que vai ser importante para livrar tanto ela como Ruth de uma circunstância difícil, e a gente vai ver isso adiante. Do outro lado da novela, nós temos a nossa outra metáfora, que é Ruth, também visitada pela frustração, também visitada pela perda do esposo, do sogro, mas existe aqui uma ação, um gesto, um comportamento de Ruth que é grandioso. Ela não abre mão de manter-se doce. Ruth, a despeito da frustração, a despeito do fracasso, a despeito da dor, a despeito do sofrimento, a despeito daquilo que faz com que ela se apresente como a pior realidade da sua história, ela não abre mão de manter-se doce e o faz da melhor forma.
Ela não abre mão de ser aliada da ternura. E por que eu digo que ela faz da melhor forma? Ela entrega-se numa aventura de cuidado e atenção à sua sogra, que parece ser a pessoa que mais sofre, que mais precisa. Parece que Ruth tem esse discernimento, parece que Ruth tem essa capacidade de perceber que existe ali alguém ao lado a quem precisa da sua doçura, do seu enternecimento, do seu olhar mais sóbrio sobre a vida e sobre a dor, inclusive. Ruth não guarda uma apatia. Ela perpetua o que o seu nome significa, e o nome de tradução hebraica para Ruth, não à toa, escolhido pelo autor, é amizade. É isso que Ruth faz. Ruth escolhe lidar com a dor, com uma graça que talvez seja um encanto. Uma graça tamanha que talvez seja constrangedor para nós. E que para alguns diria que é até ingênua. Então veja, eu faço esse antagonismo, não é para demonizar uma e angelicalizar a outra. Não é isso a minha proposta. O que eu pretendo aqui para a gente é levar para a nossa história essas personagens como insinuações que todos nós carregamos. Todos nós, quando estamos diante de situações semelhantes a essas, podemos ter rompantes como o de Noemi, que pragueja até a última geração, ou podemos ter a atitude de Ruth, que se mantém sóbria, disposta a ajudar a quem se desorienta por tamanha dor. Então, ambas mulheres, ao seu modo, nos ensinam a trilhar um caminho que pode nos trazer salvação em dias difíceis. E o que é interessante nessa história é que as ações que essas mulheres têm, o posicionamento que ambas têm acerca da vida e daquela realidade que está sendo descrita, é o que eu chamo de coragem. Ambas, na concretude de suas ações, tomam a coragem como o único caminho que faz sobreviver. Ambas, com as suas ações, tomam a coragem como um discurso que é vital para que elas ainda consigam respirar, para que elas consigam ainda manter-se viva nas suas vidas e que consiga de algum modo ter forças para a reinvenção. Eu diria que são itinerários necessários, importantes para cada um de nós, em momentos e circunstâncias que nós atravessamos, em dias escuros, cinzas, em dias difíceis. Sabe por quê? Eu vejo a coragem de Noemi e Ruth não como uma virtude moral. Não há uma virtude moral, mas sim uma astuta necessidade. Eu vejo as ações de Ruth e Noemi não como a coragem, como a gente talvez carregasse a vida toda sobre o conceito de coragem acerca dessa virtude moral e talvez grandiosa. Eu não vejo essa coragem não como um ato grandioso, mas como essa aposta radical num simples gesto. As ações e atitudes de Noemi talvez sejam um sinônimo de coragem, não como uma insistência, mas como uma desistência que vai fazê-la mudar o destino. E eu queria, dentro disso tudo que já falei, fazer outras ainda recomendações acerca dessa narrativa. Então, que coragem é essa? Que habita o coração de Noemi e Ruth, e que seja importante para que eu e você consigamos encarar os nossos dramas, os nossos dias difíceis, os nossos dias cinzentos, os nossos dias de sofrimento, os nossos dias de dores e de angústias. Primeiro, coragem não é agir grandiosamente, mas uma alternativa à sobrevivência.
Coragem não é agir grandiosamente, mas uma alternativa à sobrevivência. E aí, mais uma vez insistindo que talvez nós olhamos para a coragem, e todos nós elegemos a coragem como um gesto notável. Sabe, aquele grande gesto, um gesto mirabolante, um gesto, entre aspas, impossível. Talvez a gente olhe para a coragem como essa virtude de gente virtuosa, e o pleonasmo é de propósito. Talvez a gente ainda consiga olhar para a coragem com esse conceito. A gente talvez olha para a coragem, para a gente com um lastro existencial e transformador, com um gesto de gente grande, de gente que foi trabalhada a vida inteira para ter justamente só gestos de coragem. E eu diria que não é o caso aqui dessa narrativa. A coragem aqui que se apresenta a nós, ela se despe desse glamour, ela se despe desse holofote, ela encaminha para a gente, ela diz para a gente, ela se descreve como apenas uma busca, uma rota, um atalho para sobreviver. Para sobreviver em dias difíceis. Então a coragem, eu queria que você pudesse ter isso dentro do seu coração. Não é a manifestação grandiosa, não é a atitude genial, não é o fazer-se com que, de certa forma, você fosse capaz de ter grandes realizações, não. Mas sim essa insinuação que Noemi e Ruth nos apresenta para que a gente consiga sobreviver. Porque é isso que Noemi faz. Noemi não manifesta um gesto grandioso, um gesto surpreendente, uma decisão sofisticada, calculada, tramada. Não, mas ela toma uma decisão de quem entende que permanecer onde ela estava, e onde ela estava era o local, em Moabe, talvez fosse lhe custar muito caro. Talvez fosse fazer com que arriscasse, inclusive, a sua sobrevivência. Então parece que Noemi entende isso. Ela toma a simples decisão de que não deve permanecer mais em Moabe. Por quê? Porque talvez ela compreendeu que estar ali, permanecer ali, seria custar a sua própria existência. Veja o que diz o verso. Certo dia, ela quem, Noemi, resolveu deixar Moabe e voltar para a sua terra. Noemi toma essa decisão ancorada na busca de uma alternativa à sua própria história. Moabe já deu o que tinha que dar. Moabe é esse símbolo de dor, de fracasso, de sofrimento. Então eu preciso agora buscar uma rota de sobrevivência. Eu preciso agora encontrar um caminho que seja capaz de fazer com que eu mantenha pelo menos o fôlego. E talvez ela reflita que a permanência naquele local seria antecipar a sua própria morte, o seu fim. E ela justamente propõe o inverso. Ela faz com que, mesmo diante da dor que assola, da tragédia que a visita, de que esse sofrimento que a maltrata, ainda há nessa mulher, ainda há em Noemi uma réstia de coragem, um pouquinho só de coragem, que a coloca em busca de uma outra direção para a sua vida. É o que ela faz: eu não quero ficar mais aqui, eu preciso partir. A dor não muda, o sofrimento não muda, mas o que é necessário para Noemi tentar fazer com que ela retome o seu fôlego é deixar Moabe para trás. Porque é muito duro estar em Moabe, é muito duro fazer com que Moabe ainda insista em fazer o meu sofrimento doer ainda mais. E aí eu enxergo que essa atitude de Noemi, ela é corajosa,
ela é corajosa porque ela enxerga ali no gesto simples a chance de fazer com que ao sair de Moabe ela consiga resistir ainda, ela consiga ainda, quem sabe, ter um alento para a sua história, para a sua vida. O que Noemi busca, antes de ter qualquer atitude grande de coragem, é a sua própria sobrevivência. Antes de sentir-se capaz de enfrentar o seu próprio destino, o seu próprio trauma, ela busca uma réstia de esperança, uma rota de boa fuga daquilo que possivelmente a mantém refém da percepção da vida. Talvez inconscientemente, Noemi consiga enxergar que permanecer em Moabe traria justamente prisões de percepção acerca da vida. E aí ela parte. Ela parte para quem diz que não vai se entregar ao destino de dor, ao destino de sofrimento. Ela parte como que desiste de beijar a lona sem tentar um último suspiro. Ela parte para tentar sobreviver. E aí eu acho interessante é que Noemi percebe, e posteriormente a narrativa vai nos dizer, que não é apenas partir, pôr-se em movimento, pôr-se a caminho, que vai auxiliar nesse processo de coragem. Não é só o movimento que Noemi faz de sair de Moabe. O que é que Noemi entende que também pode ser auxiliar a sua sobrevivência? A astúcia. A astúcia não como uma malandragem. A astúcia não como algo imoral. A astúcia, na verdade, como esse bom mecanismo que, de alguma forma, faça com que ela e Ruth saiam de uma precariedade social. E aí a descrição disso que eu estou dizendo para vocês está no capítulo 3 do livro de Ruth. O que é que Noemi faz? Noemi vê em Boaz, que é um parente próximo dela, a chance da sua sorte mudar. A chance de pôr um fim na sua penúria, pelo menos na sua penúria social, de fome, pelo menos na sua penúria de escassez de alimento, tanto para ela como para Ruth. E aí, ela enxerga nesse movimento de encontro com o seu parente próximo, que é Boaz, a chance de, quem sabe, ter ali um respiro, um fôlego, uma dignidade para a sua história e de Ruth. Então o que é que ela faz? Ela prepara a sua nora para seduzir Boaz. Ela instrumentaliza, podemos dizer assim, Ruth, para que fosse a chance de mudar o destino delas. Então ela prepara, ensina a garota a como seduzir Boaz, a como fazer com que ele se torne obrigado a partir de uma lei, a partir de uma tradição, ou a comprar os campos do seu falecido esposo, ou casar-se com Ruth. Então ela ensina, ela tem essa astúcia, ela tem esse mecanismo de olhar e de enxergar ali a chance de sobreviver. Então ela instrumentaliza ali, e aí a boa instrumentalização, para que a sorte dela fosse modificada, para que a vida delas fossem diferentes e pudesse ser resgatada de uma ausência de dignidade, que elas pudessem ter a chance de reinventar a vida e a história. E aqui, nesse sentido, o gesto, talvez, para alguns, não seja um gesto nobre, moral, mas é o que ela tem, é o que ela possui, é o mínimo, mas que consiga, de certa forma, fazer com que a vida dela seja modificada. E o plano dá certo.
Ruth segue todas as instruções. Ruth segue todos os ensinamentos do que deve ser feito, do que se tem para fazer. Os versos 3 do capítulo 3, 1 ao 4, vai dizer justamente como é que ela ensina a Ruth e como é que Ruth deve seguir esse caminho. Veja aqui, se no primeiro momento Noemi busca ali a sua sobrevivência ao partir, a pôr-se em movimento, a colocar-se caminhante, no segundo momento a astúcia também aqui auxilia ela para que a vida dela seja modificada. Então a coragem não vem de um gesto grandioso, mas vem a partir da luta que nós devemos ter para que a gente consiga sobreviver. E aí, eu acredito que talvez muitos de nós olhamos para as nossas histórias de dores, de sofrimento, e o que a gente espera, e o que a gente deseja, o que a gente busca, é uma grande coragem para que elas sejam modificadas. E eu diria que é aí que ancora as nossas covardias. Eu diria que aí é que ocorre o risco de que a gente inviabiliza a nossa própria história. É que a gente fica esperando um milagre ou um grande movimento para que as mudanças aconteçam, e geralmente esse movimento é externo e não interno. Geralmente esse movimento é para fora e não para dentro do coração, existencialmente. Porque a gente sabe, se a gente se manter com os braços cruzados, nada mudará, o nosso destino será o mesmo. E aí eu vejo aqui que Noemi, sabe o que é que ela faz? Ela joga a conveniência de lado e enxerga que para conseguir viver, ela precisa abrir mão, inclusive, de uma certa moralidade. Então Noemi nos ensina que para a gente mudar, para a gente reinventar a história, para a gente seguir em passos firmes, para que a gente consiga manter-se vivo, talvez a gente precise modificar-se por conveniência e abrir mão da conveniência e enxergar que a gente precisa sobreviver. Muda-se, não por conveniência, mas por sobrevivência. É Noemi. É Noemi. É a metáfora que eu descrevi para vocês, da mulher amarga, dura, difícil. Cadê Noemi amarga, dura, difícil, com esse plano? Ela mudou. Ela muda para que justamente o seu destino também mude, se modifique. Ela muda para que a sua dor também seja modificada, o seu sofrimento pelo menos seja apaziguado, diminuído. E aí essas férias eu tive uma experiência de visitação a alguns amigos. É óbvio que a gente nem sempre deve fazer isso, esperar ter férias para visitar os amigos. Mas foi o que me aconteceu. E eu tive a experiência de estar com a Karine em uma dessas visitas, com uma amiga que já insistia há certo tempo em que a gente pudesse visitá-la. E ela tinha acabado de se mudar recentemente, insistia para a gente tomar um café, queria apresentar a sua casa nova, queria mostrar o seu novo ambiente. Nós fomos, eu e Karine fomos, acho que passamos a tarde toda ali conversando, amenidades, mostrando a casa, falando dos novos projetos, o projeto do esposo, e conversa vai, conversa vem. E essa nossa amiga, ela já há algum tempo sofre, né, tem um problema crônico de depressão. E entre as amenidades que a gente vai conversando, entre o que a gente vai tecendo as nossas conversas à tarde, a gente toca no assunto. A gente toca no assunto da depressão, do sofrimento, da dor que ela tem acerca disso. E aí eu faço algumas sugestões. Obviamente que a primeira delas é a busca de um terapeuta, de um bom terapeuta para a depressão dela. Mas as outras sugestões são sugestões simples, sugestões do cotidiano, como ir à frente da casa dela, que tem um local bom para se tomar um café, que ela pudesse ir a pé,
tomar sol, né? Abrir as janelas, sair um pouco do quarto, pequenas medidas. E eu vendo isso, e trazendo para a gente aqui, às vezes o que a gente deseja, para que as nossas dores sejam modificadas, os nossos sofrimentos sejam amenizados, é que grandes respostas a gente tenha nas mãos para tomar a coragem e se modificar. E aí eu vi e percebi que ela se alegrou com aquilo ali, e que de certa forma, é óbvio que a dor dela não mudou, a depressão não mudou, mas que de alguma maneira ali eu pude levar para ela um pouco mais de vida, de sabor à vida, inclusive com a minha presença, a presença da Karine. E eu acredito que a gente às vezes descarta certos movimentos por acreditar que eles não seriam capazes de nos transformar. Esse é o nosso engano, porque a gente aposta tanto alto em determinadas atitudes e elas não vêm, e a gente é frustrado, e a gente, em vez de olhar para pequenas medidas que talvez estejam dentro do nosso alcance, a gente abre mão. E aí, Noemi deixa Moabe. Resolveu a vida. O sofrimento dela foi modificado. A dor sumiu ali de imediato? Não. Mas o que é que acontece? Quando Noemi toma a decisão de partir. O que é que acontece? Floresce um outro gesto. Quando Noemi decide deixar Moabe, ela se junta às duas noras, e as duas noras parecem manifestar ali um carinho, um cuidado, uma atenção, que talvez não resolveu a dor e o sofrimento de Noemi. Mas esse pequeno gesto, é isso que eu quero mostrar para vocês, esse pequeno gesto, dessa decisão de Noemi deixar Moabe, faz com que floresça um gesto bonito para aquela circunstância. Talvez Noemi não enxergue, mas há um milagre que acompanha, é o florir de uma lealdade, de uma amizade, de um companheirismo, a partir da atitude de Orfa, porque convenhamos também, Orfa se preocupou, chorou com ela, e mais ainda de Ruth, através da declaração de amor, de afeto, de lealdade, de compromisso integral e de cuidado com a sua sogra. E é esse cenário que se apresenta a nós, e esse cenário só é possível porque antes da acomodação há a coragem de partir, há o gesto de seguir em frente, para que a sua sobrevivência não venha a ruir de uma vez por todas. Veja, um pequeno gesto, a pequena atitude faz florir essa ação graciosa, e eu acredito, se o seu momento é doloroso, difícil, eu espero que o Espírito de Deus encoraje o teu coração, para que se abra uma reste aí de esperança e de gesto e de tomada de decisão que você precisa ter, e que nasça, que floresça também com a mesma proporção e força, um gesto grandioso de amor, de bondade, de graça para o teu coração, e que consiga lhe carregar e consiga curar o teu coração. Muitas vezes a gente não consegue transformar as circunstâncias, mas é possível mudarmos o nosso jeito de olhar para elas. É possível mudarmos o nosso jeito de como a gente vai viver essas circunstâncias. Busquemos uma alternativa para a nossa história. Quem sabe, nela também não seremos surpreendidos e receberemos mais do que sobrevivência. Seremos salvos com amizade, com amor, como Noemi foi através de Orfa e Ruth. E talvez a gente deva seguir o recado de Guimarães Rosa, para que essa surpresa seja possível. Olha o que diz Guimarães Rosa em Sertões, Grandes Sertões Vereda. Talvez devamos... A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta,
O que ela quer da gente é coragem. A gente não é capaz de medir as consequências das nossas pequenas coragens, mas acredite, elas serão necessárias para que surja a experiência de transformação nos nossos caminhos e nas nossas histórias. Eu quero compartilhar com vocês uma poesia musicada pelo Raul Seixas, que talvez seja uma oração para mim e para você, que desistiu da vida, que desistiu de seguir adiante, que desistiu de olhar para a sua dor, para o seu sofrimento e entender que também existe nele ali uma réstia que vai fazer com que você continue a caminhar, resistir, reinventar-se. Porque os sinos dobram, é a música, e diz assim: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Se sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida e que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Segundo e último, considere o seu sofrimento uma realidade, mas o transforme numa corajosa disposição para amar. E aí, mais uma vez olhando para as nossas metáforas, mais uma vez olhando para essas mulheres, se de um lado a gente tem Noemi, que nos ensina a buscar uma rota para a nossa sobrevivência e que se apresenta também como uma pessoa astuta, inteligente, para que de algum modo aquela situação e circunstância pudesse trazer de volta a vida dela e de Ruth. Mas Noemi também, grande parte do seu percurso, faz isso de maneira embebecida, amargurada. E ela nomeia-se assim, verso 20 diz isso: eu sou a amargura em pessoa. Eu sou essa pessoa amarga. E aí, essa referência é justamente um jeito de viver. Essa referência de sentir-se assim, de fazer-se assim, é também um encaminhamento que ela toca para a vida. Mas, de um outro lado, nós temos Ruth, a nossa outra metáfora, que ensina a gente a olhar que mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, é possível manter o nosso coração enternecido. A gente precisa lembrar isso, que Ruth também sofreu, Ruth também teve a experiência da dor, mas o que Ruth faz é algo lindo e maravilhoso. Ela não deixa a tragédia sequestrar o seu coração, e é o que nós fazemos com muita frequência quando a gente é alvo de dor e de sofrimento. A gente também faz com que a dor, o sofrimento sequestre o nosso coração. Isso é óbvio, é normal, tudo bem, mas o que a gente precisa ter aqui como encaminhamento, como evangelho, como palavra de salvação, é esse gesto aqui de Ruth, que não olha para a sua tragédia como a palavra final de como ela deve viver a vida. E é a sugestão minha para nós hoje à noite: ousemos transformar a nossa dor. Se a dor potencialize para amar e expressar lealdade, se a dor potencialize para lutar por si e pelo outro, é o que Ruth faz. Veja no capítulo 1, no verso 16 e 17 que a gente leu: não me force a abandoná-la, não me faça voltar para casa, aonde você for,
eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. E aí tem outro verso, que está no capítulo 2, versículo 23, que diz assim: assim, Ruth continuou a recolher espigas nos campos, todos os dias, com as trabalhadoras de Boaz, até o fim da colheita do trigo e da cevada. Ela continuava morando com a sua sogra. Eu vejo em Ruth essa série de sugestões para que os rancores das nossas vidas, dos nossos traumas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores não nos roubem da vida. Ruth nos apresenta essa corajosa disposição, o amor, e é Ele que nos devolverá o sentido de existir, é Ele que vai fazer com que a gente ganhe fôlego, retome força, para que a gente possa olhar para a vida e enfrentá-la, é Ele que vai fazer com que a gente seja embebecido de graça e se reinvente a partir da ação graciosa de Deus. E aí, afetado por Ruth, afetado por esse gesto de amor, eu fiz um poeminha para vocês. Amar é o gesto mais corajoso, é a disposição contrária da indiferença, é a renúncia à amargura, é a evidente fragilização, é o grito insurgente contra os processos de morte, é a vida pequena, mas capaz de florescer. Ame e verás que a dor se transformará. Ame e verás que o sorriso se misturará às lágrimas. Ame e verás a solidão tornar-se em companhia. Ame e verás os dias cinzas como uma réstia de arco-íris. Amar é a insolente graça. É a fome insubstituível, é a fonte dos sentidos, é a sina mais farta, é o trabalho mais digno, é a verdade que nos liberta. Amar não é fim, é recomeço.